O Psicólogo Responde com o Marcílio Villanova. Agora no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de nossas publicações. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui com mais uma programação. O Psicólogo Responde. Nessa noite, nós estamos aqui para tratar um tema bastante importante. Claro que todas as programações, nós estamos sempre trazendo temas diferenciados. Esta noite não é diferente. Nós vamos falar sobre o tema luto e processo de luto. Então, o processo do luto. Então, na realidade, é um tema que poucas pessoas dão muito valor, né? Porque falar sobre morte, sobre luto, é realmente um tema que não gera muita expectativa. E é um tema que não é muito feliz de se falar. É um tema que não desperta muita atenção das pessoas. Mas é também um tema que precisa ser falado, porque isso acontece. E nesta noite nós estamos aqui já com algumas pessoas. A Zefinha de Albuquerque está por aqui. Boa noite. E está nos assistindo aí. Já disse que estava no aguardo, né? E está aí compartilhando a live. Muito boa noite para você, Zefinha, e todos aqueles que estão e que irão nos assistir. Então é muito importante que a gente possa refletir sobre a vida, sobre os aspectos também de morte. Por que não? Porque, na realidade, a vida, ela tem os seus processos. A vida é um intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. Quando se fala sobre luto, morte, a gente está falando sobre uma coisa que possivelmente é uma realidade que irá acontecer com todos nós, né? Alguém já passou um processo de luto na vida ou está vivenciando um processo de luto. Isso é uma coisa normal entre os viventes, entre os seres humanos. Então a realidade é que todos nós somos condenados à morte. E é muito difícil encarar essa realidade. É muito difícil a gente tratar sobre essa ideia de morte, porque é uma coisa muito assustadora. É uma coisa que a gente tenta deixar sempre para depois. Falar sobre morte é um tema que não gera muita alegria, não gera muita motivação. Mas é um tema muito necessário, porque as pessoas não se preparam para a morte. E dificilmente a gente vai se preparar para morrer, né? Porque morrer não é uma felicidade, mas é uma realidade. E a gente precisa viver um mundo real. A gente cria um mundo fictício, um mundo de ilusões. Muitas vezes a gente cria um mundo de ideias, né? E a gente acaba desprezando a realidade. E quando essa realidade ela chega, a gente não está preparado. E para esse processo, isso vai depender de vários fatores. Quero trabalhar aqui esse tema dentro de uma perspectiva de 5 estágios, né? É o processo de luto em si. O que é o processo de luto? O processo de luto é um conjunto de reações, né? Nós vamos ver um conjunto de reações significativas após a perda, né? Quando a gente pensa em luto, a gente não quer aqui limitar o tema somente em luto da perda de uma pessoa, né, de um ente querido. O luto, ele vai muito além da perda de um ente querido. Pode ser a perda de um animal, a perda de um emprego, rompimento de um relacionamento. Os lutos, eles são quase que diários em nossas vidas.
a gente perde, acaba matando algumas coisas morrem em nossa vida. Quase que diariamente a gente está sempre matando algumas coisas da nossa vida, em algumas áreas. E isso é um processo de luto também. Mas quando a gente trata de luto de ente querido, a gente não espera isso. E acontece. O luto, ele é um processo que precisa ser trabalhado, ele precisa ser vivido. Tem uma escritora, Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma psiquiatra, ela é suíça-americana e ela trabalhou muito esses processos de cuidados paliativos, trabalhando com pessoas terminais, pessoas que tinham diagnósticos irreversíveis, e ela acompanhou essas pessoas trabalhando para que elas tivessem uma morte mais tranquila. E ela aprendeu bastante com essas experiências. Mas a ideia é que essas pessoas que se vão têm sempre por trás uma família que, na realidade, como Freud dizia, são muitas vezes sepultadas juntamente com essa pessoa que se vai. E as dores, elas são terríveis, né? As dores emocionais que o luto pode causar são dores terríveis. Elas são muito comparadas a diversas patologias, né? E diante de um processo de luto, o ser humano, ele não está, ou dificilmente ele está preparado para enfrentar. Parks trabalhava sobre essa questão e Buber também, ele trabalhava muito essa questão do processo de luto. Então, como se dá isso? Dependendo do grau que eu tenho, de intimidade com essa pessoa, ou as minhas proximidades, ou os significados que essa pessoa representa para mim, tudo isso vai, de certa forma, influenciar muito nesse processo. De certa forma, a minha convivência com essa pessoa, meu histórico de vida com essa pessoa, até mesmo a questão do sentimento de culpa, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu deveria fazer durante algum tempo e não fiz, o meu relacionamento com essa pessoa, isso também vai contar muito no processo de luto. Porque muitas pessoas brigam a vida inteira e na hora que essa pessoa se vai, a pessoa fica muito triste, a pessoa fica, na realidade, muito angustiada. Isso é muito ruim, porque as pessoas vivem como se não fossem morrer, né? Muitas pessoas levam a vida de uma forma que essa vida é eterna, né? E briga com os familiares, discute com alguns familiares, tem famílias que ficam intrigadas há um longo período e quando se dá esse óbito, a pessoa tem o sentimento de remorso. Muitas vezes esse sentimento de remorso, esse sentimento de culpa, ele é muito mais difícil de lidar e ele vai somar nesse processo de luto de uma forma muito negativa. Isso vai ter um peso muito grande. Por quê? Porque você não esperava que aquela pessoa fosse partir. E talvez você não teve essa chance de se reconciliar com essa pessoa. Então aí a gente tem essa ideia dos remorsos, né? Da culpa, do remorso, aquilo que eu deveria ter feito. E aí tudo isso, esses fatores são contribuintes nesse processo, né? E são os acrescentadores. E também tem a questão do apego, né? A teoria do apego vai trabalhar bastante também essa ideia do luto como os construidores de vivências, de afeto, né? O quanto eu me apeguei àquela pessoa, o quanto aquela pessoa não poderia deixar de existir na minha vida. O rompimento desse relacionamento
seria para mim uma catástrofe, seria para mim uma destruição. Por quê? Porque eu pensei várias coisas, vários detalhes, menos a ideia de que um dia essa pessoa ia partir. Então, todos esses fatores, eles contribuem diretamente com um peso muito grave no processo de luto. Ou ele pode ser um agravante, ou ele pode ser uma forma de amenizar essas dores. Exemplo, quando a pessoa cuida muito bem de alguém, a pessoa teve uma convivência muito legal com alguém, e você fez tudo o que deveria fazer, passeou com essa pessoa, você esteve nos melhores momentos junto com essa pessoa, o teu processo de luto, ele ameniza bastante, tá? Não é que você não vai sentir, não é que a tua dor, ela não vai vir, mas vai ser um pouco mais tranquila, tá? Então, assim, tem mais pessoas aqui que estão entrando, né? Anne Caroline, né? Boa noite, Anne. A Josefa está por aqui. Vilma Carvalho disse boa noite. Tema de grande ajuda para todos nós. Sempre estamos matando, é isso? Deixa eu ver aqui, a Josefa escreveu assim. A nossa autoestima sempre estamos matando, né? Ela escreveu. Então, assim, falando sobre a morte da autoestima, né? Que também seria luto, né? Os lutos, eles podem ser essas mortes que a gente cria expectativas, planos. Tudo isso inclui os lutos diários, que a gente vai, de certa forma, perdendo algum aspecto da vida, alguma esperança da vida. E essas mortes, elas se dão diariamente. Isso vai causando sofrimentos, né? Mas, no que diz respeito ao processo de luto, de imediato, quando a pessoa recebe essa notícia, vem a ideia da negação, né? A negação de que aquele ente querido realmente ele faleceu. É muito difícil de compreender. Puxa vida, eu não acredito que essa pessoa faleceu. Eu não acredito que ele se foi. Eu não acredito que nesse momento essa pessoa não está mais aqui, porque eu conversei com essa pessoa a semana passada. Eu conversei com essa pessoa ontem. Essa pessoa parecia que estava bem, ela estava se recuperando. Então, vem a questão da negação da morte. E nesse primeiro impacto fica muito difícil. Se é no hospital, a pessoa sofre muito nos corredores desse hospital. Ele não entende essa notícia, ele fica às vezes escorado nas paredes, ele baixa a cabeça, ele chora, ele sente uma angústia muito profunda. Ele não quer entender a ideia da perda dessa pessoa. Por quê? Porque ele esperava uma recuperação. Afinal de contas, muitas vezes a pessoa teve uma melhora, que é até tido nesse processo como a melhora da morte. É um linguajar técnico que a gente trata e muitas pessoas têm a melhora da morte. A pessoa está doente e de repente a pessoa parece que ficou bem, começa a caminhar no hospital, começa a falar com todos. Isso é tido como a melhora da morte. Isso acontece em alguns casos, tá? Isso não é uma regra, não são todas as pessoas que vêm a óbito e têm essa melhora, mas isso acontece com boa parte dos pacientes, tá? Nesse processo, tem também a ideia da raiva, né? A pessoa fica irado com isso, a pessoa fica com raiva porque aquela pessoa se foi. A pessoa fica um pouco estressado. A morte causa também essa ideia do estresse, a ideia do descontrole, do desequilíbrio emocional. E tem outros fatores também. Dentro desse processo de negação, dentro desse processo de raiva, a pessoa ele entra em um desequilíbrio, é possível. Isso não é uma regra, tá? Não é para todos. A ideia de luto e de perda é uma coisa bem subjetiva, bem pessoal. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão passar por esses mesmos sintomas, tá? Assim, os mesmos sintomas como eu estou falando, da forma que eu estou falando, as pessoas diferenciam, tá? O que acontece? Essa pessoa que perdeu alguém,
ela vai entrar em vários estados emocionais. A pessoa vai ter alucinações, né? A pessoa vai ter, por exemplo, pensamentos, a pessoa vai, após esse sepultamento, a pessoa vai sonhar com essa pessoa, se foi. É possível que a pessoa veja, tenha imagem, é possível que a pessoa ouça a voz dessa pessoa que se foi. Então é possível que aconteça várias alterações, né? Essa pessoa vai perder o desejo pela vida. O processo de luto, ele tem isso. A pessoa perde o desejo pela vida, o interesse por viver. A pessoa perde a motivação. Muitas pessoas ficam desmotivadas. Afinal de contas, o que mais importava na vida era aquela pessoa, mas aquela pessoa se foi. E agora, o que eu vou fazer sem essa pessoa? Então, em muitos casos, algumas pessoas caem em isolamento, né? Não querem mais saírem, não querem mais tomar banho, não querem mais se alimentar, não querem sair de dentro do quarto, né? Isso é tipo algumas pessoas, não é para todos. Isso acontece nesse processo individual, porque o luto é um processo, como eu venho falando aqui, repito, bem subjetivo, tem a ideia da singularidade, tem a ideia da subjetividade, tem a ideia das representações, tem a ideia do apego, tem bastante fatores históricos e vivenciais que contribuem diretamente para que essa pessoa tenha esses comportamentos com mais intensidade ou com menos intensidade. Ou seja, a perda de interesse pela vida. A pessoa não se interessa mais em viver. Afinal de contas, o que aquela pessoa tinha de mais especial na vida se foi. Então a vida não tem mais sentido. E aí a gente pode também pensar nos aspectos de família. Pessoas que têm, por exemplo, a pessoa que é casado, que tem filhos, né, que tem uma vida mais estruturada familiar, ele tem mais possibilidades de ver esse luto de uma forma diferenciada. Porque ele tem um filho, por exemplo, um filho pequeno, uma filha, ou não, independentemente da idade, ele tem outras pessoas que apoiam, outras pessoas que aparentemente dependem dessa pessoa. E nesse momento, possivelmente passa também pelas faculdades emocionais que ele tem outras pessoas, né? E se essa pessoa não tem ninguém, se essa pessoa é um filho que é solteiro e perdeu a mãe, os significados são totalmente diferentes. Se a pessoa é casado recentemente, perde o marido, a esposa, né? Se perde uma mãe, se perde um irmão. E também tem a ideia da forma de morrer. A forma que essa pessoa faleceu, isso também infere muito na ideia do processo de luto, né? Vamos dizer, uma pessoa que morreu de acidente, um adolescente que tinha 32 anos, 29 anos de idade, que tinha 40 anos ou 50 anos, que seja, ou um idoso que depois de 85 anos ele adoece, ele vai para o hospital e consegue ter uma morte ali, entre aspas, uma morte tranquila, né? O luto dessa pessoa tem grande probabilidade de ser diferenciado do luto desse adolescente, né? Então essas representações, elas contam bastante. Por exemplo, a filha que é bastante amiga da mãe, né? E é bastante amiga da mãe, de repente ela perde essa mãe, né? Tem aqui, quero dar o meu boa noite aqui, as boas-vindas para Sueli Silva, boa noite, Sabrina Nascimento, boa noite, Roberto Ferreira. E essas crises de ansiedades pós-morte são sintomas de luto? Sim, Roberto. Muito boa noite, Roberto, seja muito bem-vindo. Vou falar sobre essas crises de ansiedade, tá? E realmente esse processo, e realmente essa ideia de você... No luto também tem a ideia da insônia, né? Então tem a insônia, tem a questão da alimentação, então a pessoa não se alimenta bem, a imunidade dele cai, os hormônios dele também sofrem uma alteração. Então, nessa alteração hormonal e nessa alteração que é neurofisiológica e emocional,
que acontece? O corpo passa por essa alteração. Então, o estresse, na realidade, ele vem justamente disso. A gente não dorme bem, a gente coloca vários pensamentos, não consegue relaxar, então, logo, o corpo responde com essa ideia da ansiedade, essa pré-ocupação, né? Essa ocupação do nosso tempo, da nossa saúde, e a gente não tem uma qualidade de vida saudável e o corpo, na realidade, responde através de vários sintomas. Pode ser sintomas depressivos, sintoma de ansiedade, tem pessoas que têm crise de choro constante, tem pessoas que perdem o ânimo da vida. Então, são várias formas, né, de que o corpo pode reagir. Tá? Josefa Albuquerque. É muito difícil enfrentar uma perca de uma pessoa que amamos. Com certeza. É difícil demais, porque só sabe o peso dessa dor quem sente. Outras pessoas não sentem como você sente. Outras pessoas não podem sofrer essa dor por você. Outras pessoas não vão sentir essa dor que você sente, porque a pessoa que faleceu não tem o mesmo significado que tem para você. Então, por isso, eu falo todo tempo que essa dor ela é bem subjetiva, bem pessoal, entendeu? Patrícia Ribeiro. Boa noite, Patrícia. Para você e familiares, né? Boa noite para você, para o Marcelo, excelente noite. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A Patrícia Ribeiro diz assim: há 1 ano e 4 meses que minha mãe partiu para a eternidade. Ainda não acostumei sem ela. Então, Patrícia, é muito importante essa sua colocação aqui. Por quê? Porque o processo de luto, ele não tem um tempo, tá? Não tem um tempo de você falar, olha, você vai viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o seu luto, você vai ter uma aceitação, né? E a aceitação, eu vou falar, que já seria o último tópico, por exemplo, do luto, que é o último estágio. Alguns psiquiatras e psicólogos falam de 7 estágios, entendeu? Então, tudo isso é criado para quê? Para que possa caracterizar mais ou menos os sintomas, tá bom? Mas nada pode ser uma regra, porque a gente não pode trabalhar com uma regra em uma coisa que cada um vai sentir de uma forma diferenciada. Então, a gente não pode padronizar luto, tá bom? Processo de luto não se padroniza. Doenças emocionais não se padroniza. Por quê? Porque cada ser humano vai ter os seus comportamentos diferenciados, né? Vilma Carvalho, boa noite. Doutor Marcílio, já fiz essa pergunta em outro programa, mas vou fazer novamente. Como conseguir lidar melhor com o luto de um ente querido que se suicida, né? Geralmente a família se sente culpada. Ok, Vilma, muito obrigado pela sua pergunta, é muito importante, porque a tua pergunta, na realidade, acaba respondendo à pergunta de outras pessoas, né? Como lidar com esse luto de um ente querido que cometeu suicídio? Porque geralmente a família se sente culpada, né? Então, assim, em primeiro lugar, a família, ela precisa entender que não é culpada, né? Você não deve se culpabilizar porque outra pessoa entendeu os teus comportamentos diferenciados. É aquela ideia. A gente é responsável por aquilo que a gente fala, mas você não é responsável por aquilo que outras pessoas interpretam das tuas falas ou a forma que eles compreendem as tuas falas. Você não é responsável por isso. Então, assim, é bastante difícil essa ideia de alguém que cometeu um suicídio. O suicídio é uma morte que, às vezes, a pessoa dá sinais e às vezes não. A ideia é que ninguém está esperando uma morte tão catastrófica, tão destruidora, tão alarmante, tão triste. É uma forma que, na realidade, não é esperada. A gente não espera que alguém cometa suicídio. Mas aí, se a gente for olhar os dados, né, números de pessoas que cometem suicídio são números alarmantes, né?
Então, assim, essa morte, na realidade, a gente precisa, em primeiro lugar, compreender que você não é culpado. Em segundo lugar, entender que a pessoa, de uma forma ou de outra, ele fez uma escolha. Você não pediu para que ele cometesse um suicídio. Talvez você não fez com que ele cometesse um suicídio. Talvez essa família, ela não soube agir. Ela não soube, por exemplo, tratar essa pessoa que estava falando. Ela pensou que era brincadeira, ela não acreditou, ela não tem instruções suficientes para tipo, entender, puxa vida, ele vai cometer suicídio. Algumas famílias dizem, nossa, ele está brincando, eu não acredito nisso, né? É frescura isso vai passar. E aí, quando a pessoa comete, algumas famílias podem se sentirem culpadas. Mas se acontecer isso, procure ajuda psicológica. A melhor ideia é você buscar ajuda. Quando você não consegue lidar com as situações, você tem algum sentimento de culpa, você se culpabiliza pela morte, né, de algum ente querido que cometeu suicídio, familiar, que seja primeiros, segundos ou terceiros, então procura ajuda psicológica, tá bom? Então é mais ou menos isso, Vilma. E muito obrigado pela tua audiência. Se, na realidade, a pessoa comete o suicídio e alguém se sente culpado por essa morte, a ideia dessa pessoa é que ela procure ajuda profissional para que a gente possa trabalhar, ou o profissional que você vai convidar, para que possa trabalhar essa ideia. Porque a forma de morrer de uma pessoa acrescenta bastante no processo de luto e o que a outra pessoa vai entender. Então, se eu entendo que alguém cometeu suicídio porque eu sou o culpado, eu sou o causador, isso é muito difícil. Eu tenho que trabalhar esse sentimento de culpa. Eu já trabalhei alguns casos na terapia que a pessoa diz assim, eu vou cometer suicídio porque a garota me deixou, entendeu? Então, assim, esse processo ele precisa ser trabalhado. A garota não é responsável pela tua vida. Se você cometer um suicídio, é você que vai perder a vida, não é ela, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, ressignificar. A gente entende que a pessoa está muito vulnerável, tal, mas a gente precisa trabalhar isso, tá? Mayla Santos diz assim, minhas tias ficam vendo minha avó vagando na casa, tá vendo? Então, assim, o que a Mayla Santos está falando é justamente isso. A pessoa fica com aquela ideia, com aquele pensamento, a pessoa fixa um pensamento e o nosso cérebro, na realidade, ele continua trabalhando à noite e os nossos pensamentos eles podem vir de uma forma de pesadelo. Freud tem um texto que ele trabalhou a ideia dos sonhos, né, o significado dos sonhos, né, a interpretação dos sonhos de Freud. E sonhos são realizações de desejos disfarçados, né? A gente tem o desejo de ver alguém que se foi e, de certa forma, a gente consegue ver, ou ter visões, ou ver alguma coisa, isso pode acontecer. Então, o que eu aconselho para a tua tia, Mayla, é que ela procure ajuda psicológica, tá bom? Para que o psicólogo possa fazer uma avaliação e entender essa ideia, tá, desse processo. Eu não sei há quanto tempo essa pessoa se foi, mas ela precisa trabalhar esse processo de luto. Isso pode estar sendo muito difícil para ela, tá? Tem também a Marissan Melo. Boa noite, doutor Marcílio. Boa noite, Marissan. Muito obrigado pela tua audiência, tá bom? E se quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade. Vocês que estão aí, quiserem mandar as suas perguntas, podem ficarem à vontade. Pode participar comigo aqui, eu vou ler as tuas perguntas, vou tentar responder da melhor forma possível, dentro das minhas possibilidades e capacidade, tá bom? Nós temos também a Creonice Ferreira de Holanda. Boa noite. Boa noite, Creonice. Muito bem-vinda. Missolior. Eita. Boa noite. Boa noite, Missolior. Excelente noite para você. Muito obrigado também pela tua presença aqui. Maria Vicente, boa noite. Boa noite, Maria Vicente, seja muito bem-vinda.
tá? Então, como eu estava falando, esse processo de luto, ele pode ser um processo mais tranquilo ou um processo mais intenso, tá? Tudo isso vai depender desse grau, tá, de importância ou de afetividade que essa pessoa tem, tá? Então, nesse processo, a pessoa pode passar por esse estágio, por exemplo, do isolamento, né? A pessoa tem esse isolamento social, pode ficar dentro de casa por muito tempo. Essa pessoa pode não querer conversar com outros, ele não sai para passear, ele perde o interesse de trabalho. Tem pessoas que não querem mais voltar para os seus trabalhos, né? Eles não querem voltar a trabalhar, ter as suas funções, seus trabalhos laborais normais, tá bom? A pessoa pode passar também por um processo de insônia, né? A perca de sono dessa pessoa pode ser relacionada à preocupação, a essa tristeza, o incômodo que essa pessoa tem, a angústia da morte, essa angústia daquele ente querido que se foi, esse vazio e essa saudade que a pessoa tem de alguém que se foi. Porque durante esse processo de luta ele passou por vários estágios, né? Ele passou pela barganha, né? Ele passou por aquele estágio que ele diz, não, se você voltar eu vou fazer isso, eu vou ser diferente com você, se você voltar eu vou rezar bastante, eu vou ser diferente, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente com você. Então, assim, tem vários processos. Por exemplo, esses processos de luto em que a pessoa não aceita a perda dessa pessoa, isso causa uma angústia com uma intensidade pior, né? Isso podendo levar a um estado depressivo, né? Porque assim, nem todas as pessoas que passam por um processo de luto, eles entram em depressão. Nem todas as pessoas que passam por um processo de luto, eles vão precisar de acompanhamento psiquiátrico. Mas é muito legal que essas pessoas façam sempre um acompanhamento psicológico. Isso vai ajudar bastante nesse processo, tá? E o mais interessante de tudo isso é quando a pessoa valoriza o outro em vida, né? Por exemplo, quando eu dou valor para essa pessoa, quando eu tenho esse convívio saudável com essa pessoa, automaticamente eu já estou me preparando para que futuramente ou possivelmente eu possa enfrentar um processo de luto mais saudável, né? Porque o que traz consequências mais dolorosas nos processos de lutos é essa ideia de uma convivência conflituosa, de uma convivência em que eu não aproveito essa pessoa. Exemplo, uma pessoa que tem familiares muito distantes, uma pessoa que mora em São Paulo e os seus familiares moram aqui, vice-versa. Ou então umas pessoas que moram em qualquer cidade aí que seja um pouco distante e você não tem tanta convivência com o teu ente querido. E aí, de repente, você não tem essa convivência, não tem essa ideia de reunir família, né? E quero até destacar um ponto muito importante, né? Tem uma ideia, já vou ler aqui a sua pergunta, Roberto. Tem uma ideia de que assim, é bastante difícil de você reunir a família, mas no velório você consegue reunir quase toda a família. É incrível, a pessoa pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, onde quer que esteja. Mas aí, de repente, essa pessoa ficou sabendo que o parente morreu, o pai morreu, a mãe faleceu, o pai faleceu, né? De repente, essa pessoa compra passagens de avião, deixa tudo que tem que fazer, deixa o emprego, deixa tudo para trás e vem visitar o pai ou a mãe morta em uma urna funerária. E aí toda a família se reúnem, né? Isso acontece bastante. Mas só que assim, quando são, por exemplo, épocas normais, essa pessoa não se reúne. Essa pessoa passa 2, 3 anos sem ver o pai ou a mãe. Essa pessoa não valoriza a família. E aí quando é que essa pessoa vai ter todo o valor? Na morte. Porque na morte todas as pessoas vêm. Quase toda essa família se reúne para ver na morte. Mas em vida, essa pessoa não tem tanto valor.
Então parece assim, que as pessoas têm mais valor na morte do que na vida. Você já parou para pensar isso? A Ednaide Rocha, boa noite. Boa noite, Ednaide. Muito bom você por aqui, tá bom? TV Zaramix, muito bom e esclarecedor esse programa. Muito bem, muito obrigado. Roberto Ferreira, né? Muito obrigado, Roberto Ferreira, doutor Roberto, pela sua presença aqui e de seus familiares. E sei também que, agora eu vou responder sua pergunta, que você também está passando por um momento difícil, né? E com certeza esse momento é só seu e esse momento, na realidade, é um momento em que a gente aprende, a gente amadurece, a gente vê uma nova perspectiva da vida, a gente entende um outro lado da vida, a gente passa a sentir coisas diferenciadas. E o vazio, também a ideia da solidão. Aí o Dr. Roberto diz assim, além das crises de ansiedade, me pergunto, em que medida o luto é medo da morte, medo de morrer? Porque assim, na realidade, algumas pessoas ficam com medo da morte. Algumas pessoas que vão em um velório, algumas pessoas que sepultam alguém da família, algumas pessoas que presenciam outras pessoas morrendo, ou outras pessoas morrem e você está passando por uma situação bem semelhante, tipo de uma doença, um diagnóstico, e aí essa pessoa fica com muito medo, porque ele fica pensando, puxa vida, será que o próximo vai ser eu? Será que minha morte já está bem próxima também? Porque ele faleceu, ele tinha, por exemplo, diabetes, ele faleceu. E eu fui diagnosticado com diabetes. Puxa vida, será que eu vou também falecer? A pessoa foi diagnosticada com câncer. E aí tem outros vizinhos, outros colegas. E aí dizem, puxa vida, será que eu também vou falecer? Não, gente, não é assim, né? Mas pode sim a pessoa ter essa ideia. A pessoa pode ficar com esse medo, que é o medo da morte. O medo da morte, na realidade, é o medo de não existir. É o medo de eu deixar tudo que eu tenho. É o medo, muitas vezes, de eu não poder mais fazer parte da Terra. É o medo de eu não ser quem eu sou. É o medo de para onde eu vou? Para onde eu irei? Como é pós-morte? Será que eu também estou doente? Será que essa doença minha é grave? E aí a pessoa pode ficar com esses medos. Por quê? Porque a pessoa começa a idealizar. A pessoa começa a ter pensamentos. E a gente deve lembrar que os pensamentos, eles na realidade, têm grande potencial de dominar todo o nosso ser, né? A pessoa fixa um pensamento, e a gente trabalha muito isso na teoria cognitiva comportamental. Os psicólogos que são da comportamental ou cognitiva, eles trabalham essa ideia de que você fixa um pensamento, você, na realidade, pensa, fixa, e você não consegue mais ou ficar livre, ou ficar isento desse pensamento, porque ele te atormenta de dia e de noite. Você não consegue dormir, quando você acorda, já acorda pensando, quando você está em um local, você está pensando, você está fazendo suas tarefas, você está pensando. Então, esse pensamento, ele te coloca em vulnerabilidade. E o nosso cérebro, ele é muito tendencioso a dar credibilidade às coisas negativas. Ou seja, você pode ter 100 pensamentos positivos, mas aí o que vai prevalecer são 2 pensamentos negativos. Muitas vezes isso acontece. 2 ou 3 pensamentos, ou um pensamento negativo que seja, ele acaba com o teu potencial. Tem pessoas que hoje procuram o psiquiatra, por quê? Porque ele fixou um pensamento negativo e acabou destruindo. E isso não diz respeito à ideia de, puxa vida, não importa o teu grau, se você é doutor, se você não é, isso não importa. Se você fixa um pensamento negativo, com certeza esse pensamento ele pode dominar as tuas faculdades emocionais, o teu ser, ele vai te desmotivar, ele vai causar um desânimo muito grande,
ele pode causar insônia, perca de interesse pela vida, desmotivação pela vida, ele pode te levar a um estado de ter pesadelos, um estado de ignorar as pessoas, você vai ficar irritado, que é o estado de irritabilidade, você pode ficar muito estressado, incompreensível. Por quê? Você fixou um pensamento. O pensamento é esse: puxa vida, eu acho que eu vou morrer também, eu acho que o próximo será eu. Então pode sim acontecer esse tipo de comportamento, tá? José Vicente diz assim: boa noite, doutor. E Dunga, deixa eu ver, é Dunga, pai de Roberto e família. Estou gostando. Boa noite, Dunga. Muito boa noite e muito obrigado pela sua presença, tá bom? Você é muito inteligente, a gente conversou bastante outro dia e a gente falou bastante sobre esses aspectos também. E a morte é justamente isso. A morte é esse processo individual de cada ser e precisa de um tempo para essa ideia da aceitação, tá? E durante esse tempo ele vai passar pelos processos, né? A ideia de um processo, por exemplo, um processo depressivo dentro do luto. A pessoa vai passar por todo um processo de depressão. Tanto é que tem o luto crônico. O luto crônico é quando a pessoa perde alguém e de imediato ele não sente tanto essa morte. E aí depois de 1 ano, 2 anos de idade, 2 anos após essa perda, a pessoa começa a ter sintomas esquisitos, sintomas de depressão. E acontece muito que essas pessoas vão procurar ajuda psiquiátrica e com esses sintomas eles são diagnosticados como que estão com depressão. Por quê? Porque os sintomas são iguais, eles se igualam. Os sintomas de depressão, por exemplo, isolamento social, sintoma de depressão, desmotivação pela vida, sintoma de depressão e de luto. O isolamento também, sintoma de depressão e de luto. Tristeza profunda por mais de 2, 3 semanas. Sintoma de depressão e de luto também. A questão da alteração na alimentação, sintoma de depressão e de luto também. Então, esse processo de luto, ele tem vários sintomas que se assemelham à depressão. E aí, dependendo do quanto essa pessoa ele pode suportar essa dor sem essa ajuda profissional, ele tem pessoas que conseguem vivenciar esse processo sem ajuda farmacológica, ou seja, de prescrição de medicamentos, sem buscar ajuda de psiquiatras. Mas o ideal é que, se essa pessoa ela está em um sofrimento muito prolongado, essa pessoa ele possa buscar ajuda tanto psiquiátrica como psicológica, tá bom? Essa ideia que eu venho sempre desconstruindo, que psiquiatra e psicólogo é coisa para loucos, isso precisa ser, de certa forma, repassado. Porque a gente ainda tem, em pleno século XXI, uma sociedade que precisam serem bastante instruídas acerca destes profissionais. A ideia de que um medicamento, ansiolíticos, os medicamentos que são prescritos por psiquiatras, eles são causa dependência. Isso é uma inverdade, tá? Então a gente não deve acreditar nesses mitos. Por quê? Porque se você acreditar nesses mitos, você vai ficar a vida inteira a passar uma boa parte da tua vida sofrendo e você não terá, por exemplo, uma vida confortável, um luto mais saudável. Então isso pode te ajudar muito, tá? Você não consegue vencer, não é feio, não é, por exemplo, motivo de fraqueza você procurar ajuda psiquiátrica. Nunca foi e nunca será. É uma questão de que nós somos humanos, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas e nós não somos tão fortes assim. Por exemplo, eu trato de casos que dizem assim: Marcílio, eu não chorei no luto do meu pai, eu não chorei no luto da minha mãe, eu não chorei no luto da minha tia. E por quê? Porque essa pessoa foi instruída que homem não chora, e é feio chorar, e você é uma pessoa forte, né? E você não quis demonstrar essa fraqueza e você acabou reprimindo esse choro, você acabou reprimindo. E William Shakespeare, ele trabalha bastante essa ideia de que falar alivia dores emocionais.
E a ideia também de você expressar tuas dores através das lágrimas é uma ideia que causa também bastante conforto, tá? Isso é muito importante. A gente deve relevar todas as questões, tá bom? No processo de luto, a gente deve relevar. Porque assim, se você teve um histórico de vida saudável com essa pessoa, com certeza você terá também um processo de luto bastante saudável, tá? Sabrina Nascimento, ela faz uma pergunta. É mais difícil de aceitar a morte de um parente quando não se convive tanto com ele? Quer ver aqui, ó. É mais difícil aceitar a morte de um parente quando não se convive tanto com ele? Não. Isso aqui, Sabrina, é bem relativo, tá? Porque assim, ó, se você não convive muito com ele, mas você ama muito essa pessoa tem um histórico muito grande na tua vida, você também pode sofrer bastante, tá? Até mesmo por questão da ausência dessa pessoa, até mesmo por questão de significados, são os significados, são os apegos que eu tenho com essa pessoa. A distância, às vezes, não quer dizer nada. A distância pode me trazer mais sofrimentos, porque aí pode ficar o sentimento de culpa. Ou então, que essa pessoa está distante, mas eu estou sempre conversando com essa pessoa, eu estou sempre interagindo, eu visito essa pessoa quando eu posso, eu fiz tudo o que podia. Então, esse processo, ele pode ser também bem tranquilo, ok? Isso depende de pessoa para pessoas, ok? Diego diz boa noite, boa noite. Roberto Ferreira diz assim, minha avó perdeu o esposo, mas não gosta da ideia de nos ver triste. Ela é, pior assim dizer, que nos segura e vejo que isso é muito perigoso para ela. Ou seja, ela tem essa ideia de que ela perdeu o esposo, mas ela não gosta da ideia de ver vocês tristes, não é isso? E por assim dizer, que nos segura e vejo que isso é muito mais perigoso para ela. Ou seja, ela está dizendo, eu perdi meu esposo e agora eu não quero ver vocês tristes, porque na realidade, se eu fingir que estou forte, outras pessoas não vão sofrer. Se eu fingir que eu sou a pessoa que estou aceitando muito bem, a minha família não vai sofrer. Isso não é legal. A realidade é que essa pessoa está sofrendo muito. É possível que essa pessoa esteja em um sofrimento terrível e ela não pode demonstrar esse sentimento. Por quê? Porque ela não quer demonstrar fraqueza, achando que se demonstrar fraqueza, vocês também vão ficar fracos. Vocês também vão chorar. Vocês também vão ficar desequilibrados da vida. Vocês vão perder o interesse de viver. Então é aquela ideia, eu não vou ficar triste para você não ficar triste. Isso não pode ser assim. Todos nós temos que sentir esse processo. Todos nós temos que enfrentar esse processo. Não tem ninguém forte. A pessoa se fazer de forte o tempo todo, isso é como você falou aqui, doutor Roberto. Na realidade, isso pode ser muito perigoso para ela. Por quê? Porque ela está reprimindo essa dor, ela está reprimindo esse desconforto. Isso pode vir depois. Na psicossomática, a gente vai tratar essa ideia depois na ideia de quê? De que o corpo responde. O corpo responde com uma depressão, o corpo responde depois com ansiedade, com um estresse muito grande, com insônia, entendeu? Com o isolamento, com a tristeza, a desmotivação. De alguma forma, ela vai ter, possivelmente, esses sofrimentos. Então, ela não é forte o tempo todo, tá? Ela não vai ser forte o tempo todo, tá? Maila diz boa noite, ligada na live. Zefinha diz boa noite. Zefinha de Albuquerque, né? Maila diz live maravilhosa. Muito obrigado, Maila. Todas essas informações que eu trago é justamente para promover o bem-estar de vocês que estão assistindo. É para promover o bem-estar das pessoas que, na realidade, muitas vezes passam por um processo de luto, mas não buscam ajuda profissional, ou têm a ideia de que psicólogo é uma coisa para louco, psicólogo ou psiquiatra, ou que essa pessoa não tem condições, às vezes, de pagar uma terapia. Então, essa programação é isso, é o psicólogo na tua casa.
gratuitamente na tua casa, te dando instruções, de alguma forma trazendo prevenção e promoção de saúde, tá bom? Zefinha diz assim, esse programa é um choque de realidade. Parabéns, doutor Marcílio. Obrigado, Zefinha. Você também faz umas programações muito excelentes aqui, né? E tem contribuído muito para o crescimento e desenvolvimento de muitas pessoas, né? Malha Santos, estou ligada no programa. Muito obrigado, Malha, pela tua presença. É muitíssimo importante, tá bom? Então, assim, nesse processo de luto, todos nós, na realidade, precisamos entender que ele tem tanto as suas fases desse processo, e o último estágio seria a aceitação. Quando se dá essa aceitação? Quando, na realidade, eu entendo que essa pessoa realmente ela se foi, que eu não tenho mais nada o que fazer, que eu vivi tudo que eu poderia viver com essa pessoa, vai ficar essa saudade, mas de repente eu vou compreender que aquela pessoa, a vida é passageira, e todos nós iremos partir e nós estamos condenados à morte, e nós somos mortais, e a gente deve lembrar dessa realidade. E o fator da gente lembrar dessa realidade, que nós somos mortais, isso é muito benéfico. Se a gente falasse mais sobre morte, a gente teria uma vida bem melhor. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema? Porque às vezes a gente evita falar sobre morte. A gente evita falar sobre temas que nos causam tristezas. E a gente consegue viver em uma ilusão. A vida não é uma ilusão. A vida é real. E muitas vezes a gente entra em um estado assim meio que psicótico, entre aspas. A gente nega a realidade e cria uma ideia de mundo. Ou seja, a gente cria uma ideia negando ao mundo real para criar um mundo ideal. E nesse mundo ideal é o seguinte, ninguém sofre, a gente não sofre, a gente não morre. Nesse mundo ideal tudo é mil maravilhas, tudo é um processo muito bom. A família vai estar sempre aí, nossos pais vão estar sempre aí, os nossos irmãos vão estar sempre aí, a gente vai estar sempre no mesmo emprego, a gente não vai perder um relacionamento, ninguém vai chegar para a gente no relacionamento e falar tchau. Então a gente não está preparado muitas vezes para as percas. A gente muitas vezes escuta muitas palestras de autoajuda. Não estou dizendo que isso é errado. Pode ouvir, assistir o que você quiser. Mas essas palestras de autoajuda, elas, na realidade, elas te motivam a ter uma vida de ganhos. E a vida não só é ganho, você pode perder. Amanhã você pode perder o teu emprego, amanhã você pode perder o teu esposo, a tua esposa, filho, uma mãe, um pai, um irmão. A gente pode perder. A gente está aí, gente. Amanhã você pode ter um carro, alguém pode roubar, tá? Então a gente precisa sair dessa ideia de mundo presumido. Por quê? Porque isso fica melhor num processo de luto. Nesse processo de luto, o que acontece? Todas essas ideias das alucinações, o desejo de morrer, o desejo de sair por aí, o desejo de ficar preso dentro do quarto, o desejo de não se alimentar. Tudo isso, na realidade, é porque eu fui sepultado com essa pessoa. É porque eu tinha a ideia que jamais isso ia acontecer. É porque eu tinha a ideia que tudo ia ocorrer como eu penso. E a cirurgia ia dar certo. E eu levei o meu parente para o hospital e ele vai voltar com vida. E ele tomou um soro, uma injeção, um medicamento e vai resolver, né? E aí muitas pessoas se culpam. Puxa vida, eu deveria ter feito mais. Sabe, essa ideia do mais, do eu deveria, a gente precisa ter bastante cautela com isso. Porque por mais que você deveria, tem coisas que foge do teu controle, né? Por exemplo, Ana Cláudia Quintana é uma médica que ela trabalha bastante com a ideia de cuidados paliativos. Eu ia fazer essa ideia de cuidados paliativos lá na época quando eu me formei. Minhas colegas psicólogas
escolheram psicologia clínica e foram fazer a ideia de cuidados paliativos. Eu queria muito. Só que eu tinha essa ideia de que eu vinha para cá e talvez essa ideia de cuidados paliativos aqui não teria esse campo tão abrangente qual tem em São Paulo. Então, o que acontece? Cuidados paliativos, na realidade, é você trabalhar com pessoas que receberam um diagnóstico e vão ter 30 dias de vida, 40 dias, uma semana de vida, e você vai preparar esse paciente, né, para que esse paciente tenha uma morte tranquila. E é nessa morte aí que os pacientes dizem o tempo todo, eu deveria, né? Eu deveria ter estado mais com a minha família, eu deveria ter aproveitado mais o meu trabalho, o que eu ganhei, as minhas finanças, eu deveria ter passeado mais, eu deveria ter valorizado mais a pessoa, eu passei a vida inteira brigando com alguém, eu discuti com os meus familiares, eu não aproveitei a minha vida, né? Eu não aproveitei os meus filhos, eu tenho um filho que até hoje não fala comigo. E é nesse processo paliativo que os psicólogos trabalham. Psicólogos clínicos trabalham essa ideia de cuidados paliativos, mas para uma área voltada da tanatologia, uma área da morte, que eu amo trabalhar, por exemplo, estudar essa área da tanatologia. E escrevo também um livro acerca da morte. E isso é muito importante. Por quê? Porque enquanto mais a gente entende que a gente é mortal e que o amanhã pode não existir, que o amanhã pode ser muito tarde, a gente aprende a valorizar mais as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que nos cercam, as pessoas na sociedade. Por quê? Porque você vai ver, nós não somos maior que ninguém, nós não somos melhores que ninguém. E amanhã a morte pode chegar. E aí? E o que eu fiz? Cadê toda a minha arrogância? Cadê toda a minha prepotência? Cadê toda a minha grana? Por exemplo, tem pessoas, né, que infelizmente perderam a vida no Covid, que tinham umas condições financeiras muito estáveis. Mas isso não foi o suficiente para que essas pessoas pudessem sobreviver. Então, a morte, na realidade, ela não escolhe. Eu até coloquei lá no meu livro que a morte, ela é muito fria. A morte não tem respeito. No meu livro eu escrevo assim: a morte, ela não tem respeito. A morte é muito fria. Ela não respeita a idade. Ela não respeita a cor, credo, classe social. Ela não respeita se você idade. Ela não respeita a família. Ela não respeita se você é criança, adulto ou idoso. Ela não respeita isso. Ela não respeita se você tem uma pele bonita ou uma pele mais diferenciada. Ela não respeita isso. Ela não respeita se a tua conta bancária está cheia ou vazia. Ela simplesmente chega. Ela leva as pessoas que a gente ama, sem pedir permissão, sem perguntar se você vai sofrer, sem perguntar se aquela pessoa vai ser a destruição da tua vida, aquela perda. Ela não pergunta se você está preparado para perder. Ela não pergunta se pode ser agora. Simplesmente ela chega, ela invade, ela leva os nossos entes queridos, nos deixando frágeis, nos deixando sem motivação pela vida, nos deixando muitas vezes sem acreditar mais na vida. E é nessa hora que nós vemos que nós não somos nada. E diante da morte todos se colocam iguais. E nós somos iguais. Diante da morte não tem bom. Nós sabemos de uma coisa, que todos nós estamos condenados à morte. Nós estamos na fila. Ninguém sabe quem será o primeiro ou quem será o último. Mas eu estou na fila. Conta-se ainda um livro que tem sobre o trem da vida. Depois vocês procurem aí essa história do trem da vida no YouTube ou no livro, tá bom? E a vida é uma viagem de trem. Eles contam assim. Quando a gente nasce, a gente embarca nesse trem. E os pais da gente estão nesse trem e outras pessoas, são amigos, são família. E em cada estação alguém vai descendo desse trem. Em cada estação alguém desce. Em cada parada alguém desce desse trem. E a gente faz amizades durante essa viagem, mas uma certeza é que muitas vezes os nossos pais, eles desembarcam primeiro. Alguns familiares, tios, pessoas que a gente ama. E a gente também pode descer em qualquer uma dessas estações. O certo é que em uma estação dessas
nós vamos ou iremos descer. Então, durante essa viagem, é melhor que a gente faça uma viagem tranquila, tendo uma convivência social mais tranquila. Não estou falando aqui a questão de ame o teu próximo. Não, não é isso. Dificilmente a gente vai conseguir amar o próximo. Dificilmente, tá? Mas é ter, na realidade, uma vida mais tranquila, tá? Palestra de autoajuda só ajuda quem dá a palestra. Doutor Roberto, muito obrigado. Caleb, boa noite. A depressão tem sintomas angustiantes. A tristeza do luto é ou pode ser semelhante aos de luto. Ou seja, ele está perguntando se a tristeza deixa eu ver se eu entendi aqui. Boa noite. A depressão tem sintomas angustiantes? A tristeza do luto é ou pode ser semelhante aos de luto? Porque ele fez a pergunta, eu não entendi sua pergunta, mas assim, deve ser se o sintoma de depressão tem semelhança com o sintoma do luto. Tem sim, tá? Porque no processo de luto tem o processo de depressão, tá? Que são os sintomas que se assemelham, tá? Eu até falei no início da live que os mesmos sintomas são muito compatíveis, tá? O sintoma do luto e da depressão, tá? Que é a angústia, a tristeza, o isolamento, a insônia, a alteração na alimentação, tá? Tudo isso, tá? Tem os sintomas bem semelhantes, ok? Que é um luto. A depressão e o luto têm os sintomas bem semelhantes, tá? Roberto Ferreira, eu deveria ser mais irresponsável, não tentar controlar tudo e todos. Com certeza, Roberto. Não estou falando que você é irresponsável, mas eu estou te falando que você não tem o controle de tudo. Nem você, nem eu e nem ninguém. Nós não temos nem muitas vezes o controle da nossa vida. Às vezes a gente faz coisas que a gente, descredibiliza nós mesmos. A gente diz, puxa vida, como é que eu fiz isso? É quando a gente perde esse controle, a gente perde esse equilíbrio, entendeu? Então tem uma grande probabilidade que a gente queira controlar muitas coisas e a gente acaba entendendo que a gente não tem esse controle, tá? Beleza? Josefa Albuquerque. Programa maravilhoso, muita reflexão. Estou em uma terapia online. Muito obrigado, Zefinha. Muito obrigado mesmo, tá? Na realidade, uma programação bem interessante, que é falar sobre essa ideia de luto, né? Bem interessante, um tema que muitas vezes é um tabu, mas é um tema que eu amo, que é a ideia de luto e morte, tá? Por quê? Porque só falando sobre luto, a gente conhece a importância da vida. Só falando sobre morte que você vai entender o quanto é valoroso morrer. Tem até um texto, isso aí dentro da teologia, né? Falando teologicamente, Salomão, Salomão, que era um rei de Israel, ele disse assim, é muito melhor você ir em um ambiente onde tem um luto, velório, do que você ir em uma festa. Porque quando você vai em um ambiente onde tem um luto, você vê logo ali que você consegue refletir mais sobre a vida, que um dia você pode morrer, que um dia você pode estar ali também, né? Um dia você vai estar naquele estado também. E aí a gente cria essa reflexão. Salomão diz isso, né? É um escritor bíblico, rei de Israel, filho de um rei chamado Davi, né? Isso é uma história teológica. E ele escreveu alguns livros na Bíblia e ele citou isso, tá bom? E vale também ressaltar que nos cuidados paliativos, a ideia da morte, a questão da religião, ela ajuda bastante, tá? As pessoas que perderam entes e ele tem uma religião, isso é comprovado que a pessoa, ele consegue ter um processo de luto mais tranquilo, uma aceitação mais rápida, muitas vezes. Isso é a questão, muitas vezes, do cristianismo, catolicismo, entre outros, tá? Espiritismo, do budismo, né? Entre outras religiões, né? As pessoas que têm uma religião, eles conseguem, de certa forma,
passar por esse processo de uma forma mais tranquila, mais confortante, ok? Roberto Ferreira. Freud fala que o luto é uma depressão consciente e a depressão é um luto inconsciente. Pois, no luto há o objeto, na consciência, objetividade. Já na depressão, é na dimensão subjetiva. Isso, porque Freud, quando ele escreveu o luto, tem um texto dele lá, Luto e Melancolia, e tem a ideia do luto, um processo de luto, ele vai trabalhar sempre essa ideia de que muitas coisas estão no inconsciente, muitas coisas são subjetivas, entendeu? A depressão pode ser um processo consciente de que eu estou lidando com a morte, eu entendi agora. Puxa vida, a ficha caiu, realmente a pessoa morreu. Então eu entro em um processo, na realidade, consciente, né? Esse processo, na realidade, ele é consciente por quê? Porque eu estou vendo, eu estou perdendo, eu estou presenciando isso. As minhas faculdades emocionais me dizem, literalmente você perdeu. Literalmente agora essa pessoa está ali. E isso se dá na psicologia a ideia de quê? De que você participar da cerimônia fúnebre e dessas últimas homenagens, isso é muito bom, isso é muito saudável. Por quê? Porque essa última memória do teu ente querido, dos nossos entes queridos, elas são muito importantes nesse processo de luto. Isso vai nos ajudar. Por quê? Porque você tem essa última memória. Você foi lá, você participou, você sepultou, ou talvez pessoas que cuidaram no hospital. Você fez o que você deveria fazer. Então, isso te ajuda bastante, tá? Esse processo. E a ideia, por exemplo, da depressão, a depressão na ideia, na perspectiva do inconsciente, porque Freud trabalha que alguns comportamentos da gente estão ali no inconsciente, que ele vai trabalhar essa ideia de ego, superego, a ideia do consciente, inconsciente, né? Então ele vai tratar fatores metafísicos que a gente não tem, tipo, eu sou um psicólogo fenomenológico. E o psicólogo psicanalista, ou que é um psicólogo freudiano, que ele vem da psicanálise, não é um psicanalista, tá? É um psicólogo psicanalista, que é um psicólogo que ele segue a teoria freudiana. Não é um psicanalista em si, mas um psicólogo psicanalista que segue a teoria freudiana e que Freud trabalha essas instâncias psíquicas, tá? Instâncias psíquicas é chamado, em que alguns comportamentos meus, eles podem serem inconscientes e outros inconscientes, que pode causar os sofrimentos, tanto os inconscientes quanto os conscientes. Na fenomenologia, a gente entende que aquilo que é provável, aquilo que o outro sente, isso sim tem, na realidade, maior significados do que qualquer tipo de inferência minha. Por exemplo, você falar, puxa vida, estou passando por um processo de luto e é muito difícil. Então, isso é um sentimento seu, coisa que pessoas da tua família perderam o mesmo familiar e eles não estão sentindo tão intensamente quanto você, porque são os símbolos, são os significados e são a ideia do apego, né? O Dr. Roberto ele ainda coloca aqui, saudade da alegria que sentia quando via meu avô, tá? Quando sentia sua presença, quando chegava em casa e ouvia ele ressonando, a vida vai embora. E eu procuro ele e ele já não está. Acho que a bateria do meu celular aqui já se foi, hein? Mas também eu estou finalizando aqui, a bateria do celular descarregou em pleno programa, tá? Mas é isso. E também eu já estou finalizando a programação, né? Pode ser? Obrigado. Então, assim, deixa eu ver do meu avô, né? Ok. Já providenciar aqui outro celular para mim, que beleza, né? Muito obrigado. E então, doutor Roberto, é isso. Então, a ideia que você tinha, né? A ideia de que ele chegava, a ideia de que essa saudade,
você viu o seu avô, a presença dele quando ele chegava em casa, quando você ouvia ele ressonando, a vida vai embora. E eu procuro ele e ele já não está mais aqui. Tá vendo, gente? Isso é muito importante, essa frase, tá? Que ele escreveu. Por quê? Porque às vezes, um dia, nós vamos procurar alguém e esse alguém não vai estar mais lá. Você quer ouvir a voz dessa pessoa, você não vai conseguir ouvir essa pessoa falando. A não ser através de gravações e tal, mas pessoalmente não. Você não vai conseguir mais sentir o cheiro daquela pessoa. Você não vai conseguir mais estar próximo, dar um abraço, apertar a mão dessa pessoa. Então, portanto, valorize as pessoas que você tem hoje, porque depois isso pode ser muito tarde. Então, sabe por que é importante a gente falar sobre isso, sobre luto? Justamente por isso. Marcílio, você vem falar sobre morte, poderia falar sobre coisas boas. Não, a gente deve falar sobre a vida, a gente deve estar prevenindo, a gente deve estar promovendo saúde emocional, porque é saúde para você estar instruído sobre o luto, valorizar a tua vida, valorizar a tua família, saber que cada momento ele é único, cada dia é o último dia da tua vida, cada momento é o único momento, que os momentos eles são apenas um momento, não existe um momento, não se repete por duas vezes, eles são únicos, os momentos são únicos. Aquele jantar com a tua família, aquela pizza com a tua família, aquele almoço com a tua família é único. Nunca mais você terá outro igual. Então aproveite a tua vida, aproveite os seus familiares, tá bom? Roberto Ferreira, nós rimos juntos, brigamos, arengamos, moramos juntos e vivemos. Então é justamente isso, tiveram esses momentos. Nós rimos juntos, brigamos, arengamos, moramos juntos, né? E vamos, né? E vivemos, tá bom? Então, assim, é justamente o que você poderia fazer, Roberto. Ter essa vida, se aproximar dessa pessoa, viver esses últimos momentos. Por quê? Porque depois você precisa viver, Roberto. Você precisa sair. Você tem pessoas que te amam. Você tem uma família para cuidar. Você tem outras pessoas que te cercam. Você tem compromissos, você tem deveres. Você tem a tua vida para continuar. Você não pode parar, entendeu? Vocês que perderam alguém, vocês não podem parar. Vocês precisam de um tempo, é claro. Mas chega um tempo que vocês precisam sair dentro desses quartos. Vocês precisam entender que a vida continua, que vocês têm uma vida para viver. E essa pessoa viveu o que ele tinha direito de viver. Esse intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, que é o que eu trato no meu livro. É isso? Então, assim, Josefa Albuquerque diz assim: é difícil para você, Dr. Roberto, perder um ser humano especial igual o seu avô. Com certeza, viu? Com certeza. É muito difícil. Mas é trabalhar dentro da perspectiva de que por tanto tempo eu o tive. Por quanto tempo eu pude estar com ele. Por tanto tempo eu pude participar de um almoço. Eu pude ouvir ele roncando, igual ele diz, né? Ressonando. Por quanto tempo ele viu ele brigaram, né? Ele diz assim, brigamos juntos, né? Arengamos, né? Estávamos juntos, moramos juntos. Então você tem que agradecer pelas coisas que você teve e não se lamentar por aquilo que você não teve. Porque até isso é respeito. Você teve um tempo. Então valorize isso que você teve. Porque a gente costuma desvalorizar muito o que não teve. Mas a gente costuma muito não valorizar o que teve. Então no luto é isso. Valorize quanto tempo você pôde passar com ele, quantos aprendizados você teve, o quanto que ele foi uma referência na tua vida e de todos vocês que perderam entes queridos, tá? Então é isso que é importante. O tempo, a qualidade desse tempo e a valorização desse tempo, tá bom? Que vocês tiveram com essas pessoas. Isso sim é importante, sabe? É a ideia de você viver, tá bom? Para a gente finalizar, eu vou ler mais um comentário da Josefa Albuquerque.
E as pessoas começaram e estão aí até o final, hein? O tema é um tema muito macabro, mas as pessoas estão por aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí, né, que permaneceram até o final da programação. E a Zefinha diz assim: Roberto, você é um orgulho para todos nós. Suas qualidades são enormes. Né? Que legal, Roberto. Com certeza, o Dr. Roberto é uma pessoa sensacional. Eu sou suspeito de falar do Dr. Roberto, na realidade, uma pessoa que a gente conversa bastante, né? E que está passando por esse momento aí. Eu estive também lá no velório do avô dele. Tenho também conversado bastante com ele. E é isso, a gente está aí para isso, ajudar os outros, ajudar as pessoas que precisam, né? A gente está aí para isso. A vida só tem um valor se realmente a gente for útil, tá bom? Então é isso aí. Roberto Ferreira, obrigado, dona Zefinha. Tá bom? Josefa, doutor Roberto, é um orgulho para todos, ok. Tema necessário. Nenê Costa. Boa noite, Nenê Costa. Tá bom? Então, para finalizar a programação, eu quero falar uma coisa. O meu livro, A Consciência da Morte Gera Valorização pela Vida, eu estou tratando justamente isso. A ideia de mostrar a morte, para quê? Para que você valorize a vida, ok? Quanto mais a gente conhece sobre a morte, a gente valoriza mais a vida. Então, esse é o objetivo dessa live nessa noite. O quê? Falar um pouco acerca do processo de luto, para que você tenha uma vida mais saudável durante esse processo, para que você entenda esse processo, para que você entenda algumas fases desse processo e alguns sintomas, para que você possa valorizar a vida. Valorize a tua vida. Valorize cada momento que você respira. Valorize a tua família. Valorize as pessoas que cercam você. Viva a vida. O que você possa usufruir do que você tem, dos teus bens. Trabalhe. É legal você trabalhar. Você deve trabalhar. Isso é legal, isso é digno, isso torna você uma pessoa muito legal. Mas também aprenda a desfrutar do que você tem. A fazer uma viagem, a comprar as coisas que você gosta, a saborear as comidas que você gosta, tá bom? Se você preferir, ajudar alguém, viva a vida como se fosse o último dia. Viva todos os dias como se fosse o último dia da tua vida. Valorize mais a vida. Tente entender que você é mortal. Tente entender que você não é melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Mas assim, vamos viver. Vamos entender que a vida é hoje, porque o ontem já passou, o amanhã não existe. O que restou foi o aqui, o agora. E uma boa noite para todos vocês e muito obrigado por mais essa programação. Boa noite.